Olá, bom dia! Olha eu aqui de novo, professor Carlos. Estou aqui para resolver mais uma questão de termodinâmica para você. Então, a termodinâmica, no caso aqui, essa questão trata da primeira lei da termodinâmica, onde essa primeira lei faz um balanço, faz uma interação entre três formas de calor: variação da energia interna de um gás, quantidade de calor que o gás troca com o meio, e no caso, a terceira. Opa! A terceira é o trabalho, que pode ser realizado pelo gás quando ocorre aumento de volume, ou sobre o gás quando o volume diminui. Então, olha só, essa questão fala assim: um gás é submetido às seguintes transformações mostradas no diagrama ao lado. Tá? Então, está ali o nosso diagrama. E aqui está escrito: na expansão isobárica B, o gás cede calor, que é menor do que zero. Deixa eu selecionar a minha canetinha aqui. Opa, está selecionada. Lembrando, então, nessa interação, ΔU é igual a Q menos trabalho. ΔU, variação da energia interna. Ó, uma dicasinha para você. A variação da energia interna de um gás depende exclusivamente da temperatura. Ou seja, se a temperatura aumenta, ΔU aumenta. Se a temperatura diminui, ΔU diminui. Se a temperatura não varia, ΔU é zero. A quantidade de calor tem a ver com o calor que sai para o meio ou que recebe do meio. Ou seja, se não trocar calor com o meio externo, que vai ser sempre igual a zero. E o trabalho tem uma ligação com a variação de volume, onde, se o volume aumenta, o trabalho é positivo realizado pelo gás. Se o volume diminui, é realizado sobre o gás e o trabalho é negativo. Então, observa aqui. Na expansão, o termo expansão significa uma mudança de estado em que o volume aumenta. Transformação, no caso isobárica. Transformação em que a pressão é constante. Então, observe. Na expansão isobárica B, o gás recebe calor. Qual seria a maneira mais fácil da gente observar isso aí? Vamos lá, vamos olhar. Transformação AB. Opa, o volume está aumentando. Significa que se o volume aumenta, o trabalho ele é positivo. Porém, na transformação AB, tem uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte. Se nós formos olhar os pontos A e B, quanto mais afastado dos eixos, olha que dica legal essa aqui, hein? Quanto mais afastado dos eixos está o ponto, maior é a temperatura. No caso aqui dá para ver que o ponto B está mais afastado que o ponto A, porque inclusive estão na mesma linha. Então aqui, uma coisa importante a perceber é que a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Isso significa que ΔU é maior do que zero. Agora observe uma coisa. Se ΔU é maior do que zero e o trabalho é positivo, veja, ΔU é igual a Q menos trabalho. Se ΔU é positivo, é porque o Q necessariamente ele tem que ser maior que o trabalho. Certo? Isso aí, então, o Q tem que ser maior que o trabalho. Porém, o trabalho é positivo. Isso significa que o Q, nesse caso aqui, ele é positivo. Consequentemente, o gás não cede calor, não. O gás recebe calor. E essa alternativa aqui, A, ela é falsa. Item B. Na expansão isotérmica, expansão volume aumenta, isotérmica significa temperatura constante. Não existe troca de calor. Opa! Se a expansão é isotérmica, na isotérmica significa que ΔU é igual a zero. Se ΔU é igual a Q menos trabalho, e ΔU é zero, significa que Q é igual a zero é igual a Q menos trabalho, terminando que Q
é igual ao trabalho. Como de A até C, observe que o volume aumenta. Se o volume aumenta, significa que o trabalho é positivo e que, então, é positivo também. Também a alternativa B é falsa. Letra C, na expansão. Expansão, volume aumenta. Adiabática, na transformação adiabática, Q é igual a zero. O que isso significa? Significa que o gás não troca calor com o meio. Calor não entra e calor não sai. Então, na expansão adiabática AD, AD está aqui bonitinho, ó, o caminho AD, o gás não realiza trabalho. Isso aqui é fácil de ver que é falso, porque de A até D, o volume sobe de V1 para V2. Então, existe realização de trabalho, sim. Inclusive, o trabalho aqui é um trabalho positivo e a letra C também é falsa. Letra D. No esfriamento isocórico, olha só, isocórico. Isocórico significa volume constante. E se o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Ele diz que o gás recebe calor. Essa aqui, gente, também é fácil da gente resolver, porque veja uma coisa. De A até E, observe que E está mais próximo do eixo. E lembra que eu falei? Quanto mais próximo do eixo estiver o ponto, menor a temperatura. Então, significa que a temperatura de E ela é menor que a temperatura de A. Como caminha de A para E, a temperatura diminuiu. Isso significa que ΔU é menor do que zero. Mas se o trabalho ele vale zero, vamos lá para a lei. Vou escrever aqui embaixo, ó, ΔU igual a Q menos trabalho. ΔU é negativo, que é igual a Q menos zero. Então, Q é igual a menos ΔU. Observe que se Q é igual a menos ΔU, o Q é menor do que zero. E se Q é menor do que zero, é porque C deu calor, e aqui diz que recebe calor, portanto, D também é falsa. Sobrando apenas a alternativa E, como alternativa que só vai poder ser verdadeira. Mas veja só, o trabalho realizado pelo gás no trajeto AB é maior que no trajeto AC. O trajeto AB, gente, se a gente fosse pintar aqui para ter a área, a questão é a seguinte, tá? Vou mostrar isso aqui para você. Aqui tem o gráfico da pressão versus o volume, e o trabalho AB está representado aqui, AB. Para saber quanto vale esse trabalho, a gente tem que fazer o cálculo dessa área aqui, ó. Agora, quando a gente olha o outro trajeto, que é AC, nossa, tá lindo esse gráfico aqui, hein? O trajeto AC, ele mais ou menos na mesma altura, ele é aqui, ó. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto C, aqui estava o ponto B, e o trabalho, pessoal, é esse aqui. Mas, comparando as figuras, quem tem a maior área? Claro que a B. A conclusão, então, é que o trabalho AB ele é maior que o trabalho AC. Repetindo, professor, como é que você fez isso? Eu só observei as duas áreas, percebendo, então, que a área de AB é maior que a área de AC. Por isso, o trabalho AB é maior que o trabalho AC. E aqui é exatamente o que está falando verdadeiro. Então, tá aí, resolvemos mais uma questão envolvendo primeira lei da termodinâmica. Vão ter outras questões aí na sequência. Se você quer uma em específico, aproveita, pede a sua que a gente resolve aqui no canal. Valeu, até a próxima aula!